Olá, novamente é um prazer estar aqui com vocês, estudando direito eleitoral. E nessa aula específica, eu queria abordar assim algumas perguntas com respostas para vocês, que são perguntas que geralmente caem nas provas orais de concursos públicos. Então, por exemplo, o examinador gosta de perguntar aos candidatos quais são as fases ou etapas do processo eleitoral. Ou seja, o direito eleitoral, ele é aplicado em determinadas etapas ou fases. Por exemplo, a primeira etapa é o alistamento eleitoral. O alistamento é aquele momento em que o eleitor tira o título, que ele se inscreve e é qualificado. O Código Eleitoral, no artigo 42, trata desse tema. E aqui vocês podem depois verificar que nós temos uma aula, algumas aulas em sequência, que tratam da resolução do TSE número 21.538 de 2003, que é uma resolução que disciplina temas sobre o alistamento, transferência de títulos, etc. Então a primeira fase, grave aí, a primeira etapa é o alistamento. A segunda fase, ou segunda etapa, é a votação. A votação é o momento mais importante, ou seja, se existe uma justiça eleitoral, né, se nós consagramos também a figura dos partidos políticos, dos candidatos e de todos os personagens envolvidos na eleição, a votação ou eleição é o dia D, é o momento mais importante. É a segunda fase. A terceira fase é a apuração. A apuração, há muitos anos, ela já vem sendo informatizada. Então, sobre votação e apuração, é importante observar que o Tribunal Superior Eleitoral também tem uma resolução específica para cada eleição tratando desse assunto. É uma resolução que tem 190 artigos, mais ou menos. Ela está aqui também tratada nas nossas aulas. Nós fizemos alguns comentários específicos sobre essa resolução. Antigamente, antes da urna eletrônica, a apuração era uma fase que levava 2, 3 dias, às vezes até no máximo uma semana, em determinadas regiões do Brasil, onde eram contabilizadas as cédulas manuais. Mas, naquela época, se via o voto, se observava o voto nulo, o voto em branco, e as fraudes que eventualmente ocorriam eram no boletim de urna ou no momento da apuração, quando um membro da junta eleitoral ou uma pessoa requisitada para trabalhar falsificava ali o voto para um determinado candidato. Exemplo, na cédula de prefeito e vereador, às vezes o eleitor só votava para prefeito e deixava o número e o nome do vereador em branco. E aí, uma pessoa mal intencionada ia lá e preenchia na parte do vereador o número do candidato que ele estava beneficiando. Várias prisões foram realizadas nessa época e havia realmente, quando se detectava esse problema, uma apuração. Mas alguns casos, lamentavelmente, acabavam no Brasil passando. Mas o voto manual é um voto que tinha essa fase da apuração, é isso que eu estou explicando, de uma forma mais detectável. Hoje não, hoje a votação é eletrônica, né? Após a votação, a apuração, os votos são transferidos para o TRE, pela zona eleitoral, do juiz eleitoral para o TRE e TSE, num sistema informatizado, por e-mail, e a fase da apuração se integra praticamente com a da votação. E a última fase, né, a primeira é o alistamento, a segunda é a votação, a terceira é a apuração
E a última fase ou etapa é a diplomação. Dos candidatos eleitos. São diplomados, eles recebem um diploma. E sobre o diploma, a nossa Constituição diz, por exemplo, que a partir do diploma os deputados não podem ser presos, salvo em flagrante delito. Com a diplomação, cabem algumas ações eleitorais importantes. Por exemplo, nós temos a ação de impugnação ao mandato eletivo, que o prazo é de 15 dias contados da diplomação. Essa ação está prevista no artigo 14, parágrafos 10 e 11 da Carta Magna. Nós temos a AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, ou representação por abuso do poder político e econômico. E aí essa ação é proposta até a diplomação. Nós temos a representação do artigo 30A da Lei 9.504, que é uma representação que eu chamo no meu livro de ação de captação ou gastos ilícitos de recursos, que o prazo se estende até 15 dias da diplomação. Nós temos o RCED, que é o recurso contra a expedição do diploma, previsto no artigo 262 do Código Eleitoral, cujo prazo é 3 dias contados da diplomação. Nós temos a ação de captação ilícita de sufrágio, prevista no artigo 41A da Lei 9.504, que ela combate a corrupção, é uma ação que foi projeto, né, esse artigo 41A da Lei 9.840 de 99, que foi uma das primeiras leis no Brasil de iniciativa popular, bem antes da Lei da Ficha Limpa, que é a Lei Complementar 135 de 4 de junho de 2010. E, portanto, a diplomação, eu só queria sintetizar que é um marco importante e ela é a última etapa, ou a última fase que se denomina do direito eleitoral. Mas nós temos algumas subfases no ano de eleição. Por exemplo, antes da votação, no ano de eleição, nós temos o requerimento de registro de candidatura. Antes do requerimento, nós temos as convenções partidárias para a escolha dos pré-candidatos, ou chamados candidatos a candidatos. Depois nós temos o requerimento de registro de candidatura, que é composto de alguns formulários, como o DRAP, demonstrativo de regularidade de atos partidários, o RRC, requerimento de registro de candidato, e o RRCI, requerimento de registro de candidatura individual. Nessas aulas aqui, no curso, nós abordamos esses temas detalhadamente, enfocando exatamente aspectos relevantes sobre esses assuntos. Aí nós temos, portanto, a convenção partidária, o registro de candidatos e temos a principal subfase que antecede as eleições, que é exatamente a propaganda política eleitoral. Lembrando que atualmente a propaganda política partidária foi revogada pelas leis da mini-reforma eleitoral do ano de 2017, que são as leis 13.487 e 13.488 de 2017. Portanto, nós temos subfases importantes. E temos uma subfase que é relativa à prestação de contas de campanha eleitoral, que o TSE também regulamenta todos esses assuntos por resolução. E essa última subfase, ela antecede a diplomação. Ou seja, após as eleições, os candidatos devem prestar contas para alcançarem a sua diplomação. Quem não presta contas não pode ser diplomado. E a prestação de contas também tem todo um procedimento. Inclusive, nós temos aquela ação do artigo 30A, temos a ação de impugnação ao mandato eletivo e temos a própria AIGE, representação por abuso do poder econômico, quando se verifica no exame dessa prestação de contas fatos que ensejam a propositura dessas ações. Tá bom? Então vamos estudar esses aspectos que são muito relevantes para os concursos públicos.